Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e hoje tenho um convidado particularmente especial que teve um impacto também muito grande na minha história quando eu estava na faculdade e estava muito desmotivada com aquele formato de ensino e descobri o professor José Pacheco, que fui de imediato a uma palestra dele, a um evento onde eu pude descobrir mais sobre o que é a nova educação, e realmente nessa altura já me fez muito sentido com a minha própria história, não é? Na minha própria experiência como aluna, e agora tendo uma filha também a entrar nesta fase escolar com 3 anos e meio, não é? Também bebi muito daquilo que é este conhecimento e tenho a oportunidade de poder dar-lhe também uma coisa diferente da que eu tive, e hoje vamos falar sobre isso mesmo, sobre esta utopia da educação, esta visão do professor José Pacheco, que eu admiro e que é uma honra imensa, professor, poder estar aqui consigo este tempo a partilharmos algo que já desde o meu próprio processo como aluna e agora como mãe, não é? Poder ver isso a ser praticável é realmente uma honra. Então vou falar-vos só um bocadinho aqui do professor. Aos 15 anos, o professor José Pacheco trabalhava como eletricista, e nesta fase, mesmo antes de pensar em ser professor, começou a ganhar fama de bom explicador, porque realmente começou a receber jovens que não aprendiam nas escolas e com o professor aprendiam. Então o professor começou a mostrar que era possível que todos aprendessem, se a escola oferecesse essas condições, se atendesse a essas necessidades individuais de cada pessoa. Revê-se como um professor de escola pública e defende a escola democrática, a escola para todos. E não é efetivamente o que está a acontecer. Por isso também traz aqui este lugar muito ativista e assume que a escola de hoje está fora da lei, é inconstitucional, não é? Então é assim mesmo uma revolução, um marco aqui na educação. É mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, idealizou a Escola da Ponte em Santo Tirso já em 1976 e tornou-se uma referência mundial. Hoje vive também entre Portugal e no Brasil, onde também acompanha muitos projetos aqui de uma nova educação, como é o projeto Âncora, que na altura também me inspirou muito a absorver mais sobre este tipo de projetos. É autor de inúmeros livros, designer educacional e, como eu adoro essa descrição do professor, aprendiz de utopias, onde anda há 50 anos a criar esta utopia da educação. E hoje o seu projeto mais recente é o Open Learning School, onde rompe definitivamente com a escola obsoleta vinda do século XIX. Então, é isto que eu quero trazer aqui hoje, não é? O que é isto de criarmos uma escola sem aulas, sem turmas, sem ciclos, sem testes, não é? Tudo aquilo que eu já questionava no meu próprio processo como aluna, e que hoje vejo os frutos em dar umas condições diferentes à minha filha, e tivemos a honra de ter o professor também connosco aqui no Algarve na Ser Livre, que realmente é assim. Como mãe é um privilégio poder já ter estas oportunidades que o professor já anda aqui há muitos anos a plantar estas sementes. Então, muito obrigada, professor, por todo o trabalho desenvolvido até aqui, que agora está a permitir que esta geração viva
e passe por uma educação diferente, não é? Que traga realmente essa extração que direcione para o exterior, não é? Assim como a palavra educar diz, a potência de cada ser humano e não este lugar de uns passam, outros chumbam. Então, como o professor diz, isso é a prova de que este modelo não funciona, não é? Não há problemas, não são questões de problemas de aprendizagem, tem a ver com a forma como estamos a ensinar, não é? Então o professor mudou realmente a forma como ensinava para poder cumprir a sua missão e hoje é assim uma grande inspiração e passo-lhe a palavra também, professor, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito bem, Margarida, eu é que agradeço, como sempre, quando me é dada a possibilidade de conversar com as pessoas, neste caso com uma mãe preocupada com a escola que será do seu filho, da sua filha. Falaste duas palavras, eu vou partir daí, dado que não me fizeste perguntas, falaste daquilo que eu terei sido, enfim, muito generosa a descrição, mas eu faço sempre a pergunta, o que é que querem saber? Como tu não perguntaste, eu vou partir de duas palavrinhas para depois tu criares uma pergunta para conseguirmos conversar. Tu utilizaste a palavra utopia e depois a palavra sem aula, sem tudo. Há 50, deixa-me ver o tempo, que tempo é? Há 56 anos atrás, é isso, 56, num grande encontro de professores, estávamos no Estado Novo de Salazar, alguém me invetivou quando eu me pronunciei, dizendo ser possível uma escola, como mais tarde veio a ser a da Ponte, uma escola onde todos aprendessem e fossem felizes. Aí um professor velhinho, não é, usou do microfone e me invetivou, bem violento até o discurso, e acabou assim. Porque você é jovem, você é um utópico, exatamente a palavra utopia. Você é um utópico, deixe passar alguns anos e vai-me dizer se realmente conseguiu ou não. Bom, esta pessoa já faleceu há muitos anos, mas onde quer que esteja, no lugar etéreo, ele vê que foi possível. Mas foi possível metade da utopia. A restante vai ser cumprida a partir do próximo setembro. Mas sobre isso poderemos falar daqui a pouco. Quando tu falas a palavra sem, que é uma proposição simples, falaste aquilo que qualquer visitante da Escola da Ponte, ou do Projeto Âncora, ou da Escola Aberta, falava. Então aqui é uma escola sem aula, sem turma, sem... Eu dizia, bom, está a dizer aquilo que não tem. Mas diga-me o que é que tem. Então eu explicava às pessoas que aquela escola, a da Ponte, neste caso, talvez fosse a escola mais organizada que eu conhecia. Claro que não tinha testes, porque um teste não valia absolutamente nada. Não tem sala de aula, porque isso é coisa do século XVIII, XIX. Portanto, eu perguntava o que é que tem. E a pessoa dizia, diga lá. Eu digo, tem o direito à educação. Aqui todos aprendem e cumpre-se o direito constitucional. É um direito subjetivo. É um direito de todos. E a escola que temos não confere esse direito a todos. Mesmo aqueles que se saem bem nas provas, nos testes, eles não aprenderam. Se eu perguntar a alguém um símbolo químico qualquer que ele estudou, não se lembra. Se eu lhe perguntar quem descobriu os Açores, também não se lembra. Se eu lhe perguntar uma lei da física, também já não se lembra. Se eu lhe perguntar se sabe fazer raiz quadrada, não sabe. E, portanto, esta escola está fora da lei. Mas a questão é mais profunda. É que o preceituado na lei tem a ver com o domínio moral. Ou seja, se realmente, moralmente, eu tenho de garantir esse direito que está na Constituição, eu teria de tender para tal. Não é isso que a escola faz. Mas vai mais longe. É que quando eu percebo que do modo como eu trabalho, nego o direito à educação,
Aí a questão é ética. Eu não posso continuar a fazer isso. Eu se continuo a fazer o mesmo, sabendo que, ou seja, eu tenho que pensar no universal, tenho que pensar nos outros antes de pensar em mim. Isso é o bem dos outros acima do bem individual, em que eu sou individualmente responsável pelos atos do coletivo. Aí vem o domínio da ética. Então, quando eu digo que as escolas estão fora da lei, é muito mais do que não cumprir o que está na lei. Não cumprem a Constituição, não cumprem a lei de bases, não cumprem sequer os projetos educativos das escolas. Quando eu pergunto a um professor qualquer o que é que diz no seu projeto sobre, sei lá, avaliação, quais são? Ele não leu. Não leu. Ou se leu, já se esqueceu. Então o que é que ele está a fazer em sala de aula? Ele deveria estar na escola cumprindo o projeto educativo. Está na lei que a escola existe porque tem um projeto educativo. Então estamos num domínio de um modelo educacional que vem do século XVIII e XIX, com uma fundamentação filosófica, ou mais ou menos filosófica, do século XVII, e científica, talvez, um pouco no século XVIII, com Froebel e outros, XIX, mas que não faz sentido algum hoje. É um modelo hierárquico, autoritário e moral, e intelectualmente corrupto. Estamos à espera de quê? É esta a pergunta que eu faço. Sim. Mas acredito nos professores. Acredito. E tenho de acreditar para acreditar em mim, claro. Então, Margarida, o que é que tu queres saber? E aqui, essa questão da utopia para mim também é muito forte, e daí eu admirar tanto esse lugar de aprendiz das utopias, da utopia, porque quando eu apresento, por exemplo, o formato de escola onde a minha filha está, as gerações anteriores também fazem muito essa questão. Isso é tudo muito bonito, mas não é quase como se fosse aqui a criação de uma utopia e depois vamos ver os frutos que isso dá, vamos ver se realmente põe em prática, vamos ver se realmente saem pessoas que não passando por esse autoritarismo conseguem estar dentro de uma civilização e respeitá-la, não é? Então eu sinto muito isso, que também vivo num lugar de utopias desde o nascimento, porque eu também defendo muito o parto humanizado e depois a escola humanizada, não é? E parece que para essas gerações de trás, não é? Quando eu apresento estes lugares de respeito e de humanização, parece que é tudo muito bonito, mas será que isso está realmente a dar frutos? E por isso é que eu pego tanto naqueles exemplos que o professor também dá, de realmente pessoas que numa determinada escola estavam postos de parte ou rotulados como pessoas que não aprendem, que chumbam, que reprovam, que não vão ser ninguém na vida, não é? E quando realmente eles são ancorados por adultos também estruturados em si, não é? Que sabem aquilo que são e por isso transmitem também aquilo que são, como o professor diz, não é? Um professor transmite o que é, não ensina aquilo que diz, não é? Palavras do professor. E eu sinto que parte muito dessa consciência do adulto, saber em que lugar está, para poder olhar para o lugar da criança e dar-lhe uma certa orientação e sustentação, não é? Então a minha questão também vem muito deste lugar de será que quem não é esse aprendiz de utopias, quem não olha para estas formas de estar, de um nascer respeitado, de uma escolaridade respeitada e humanizada, será que também está em respeito consigo próprio? Por interpostas pessoas, eu tenho sabido, e desde há muitos anos, que se diz que na ponte as crianças não aprendem, que não ficam desajustadas em relação à sociedade que depois vão enfrentar, etc. Eu fico muito espantado. Como é que é possível que as pessoas falem isso?
Porque se nós olharmos para as avaliações externas da Escola da Ponte, e a Escola da Ponte já teve várias avaliações externas, e para que percebam bem, uma avaliação externa, ela é realizada por uma equipe de universitários da área da educação, nomeados pelo Ministério da Educação. Uma delas, eu tenho o relatório, se tu quiseres, eu poderei enviar-te. O relatório, aliás, tenho quase todos os relatórios, mas um deles serviu-nos exatamente de elemento de contestação. Porquê? Porque essa equipe esteve lá meio ano na Ponte, meio ano. E como tinha ouvido falar que na Ponte não se aprendia nada e que eles eram, enfim, um desastre depois socialmente e tal, eu fui fazer uma pesquisa das notas obtidas pelos alunos da Ponte na EB23, na Escola Básica de segundo e terceiro ciclo, quando a Ponte só tinha primeiro ciclo. Foram ver quais eram as notas dos nossos ex-alunos, comparando-as com as notas de alunos de outras 20 escolas que também mandavam os alunos para a EB23, aqui da região. Em cada período, em cada ano, durante 20 anos, 20. Essa avaliação foi feita em 2003. Durante 20 anos, as notas, as melhores notas em todas as disciplinas eram dos alunos da Ponte. Em todas. Havia alunos com tudo 5 e nenhum dos outros tinha tido tais notas. Não havia um aluno sequer com nota 0 ou 1 ou lá o que é. Não havia. Depois, houve um doutorando que foi ver onde estavam os ex-alunos da Ponte, para ver se estavam inseridos socialmente. E aí, então, foi muito mais do que ter as melhores notas. Nós temos ex-alunos que são o nosso orgulho. São o nosso orgulho. Eu sou muito vaidoso. E todos eles, repara que nós temos ex-alunos com 60 anos de idade. Há 46 anos eles tinham 15, agora têm 61, os mais antigos. Todos eles se realizaram social e profissionalmente, constituíram ou não família, isso não importa, entraram na universidade quando quiseram. Então eu pergunto por que é que se põe em causa e se diz que é utopia e que... Mas o quê? Esse mas já tem a ver com coisa que eu já falei, a desmoralização, a ausência da moral, porque as pessoas nem sequer se apercebem. Então estão em pecado mortal perante as crianças. É. Sim. E eu sinto E que então, Margarida? sinto que também pode partir desse lugar de como ainda estamos, não é? O professor já está muito envolvido destes projetos há muitos anos, mas quem olha para isto como a novidade desta geração, não é? Reconhece o que é que falta, não é? Então, para mim é sempre aquela visão de não tem isto, não tem, a escola da Jasmine não tem vedações, não tem. Ou seja, é sempre esta visão, como eu dizia, de nós partimos daquilo que conhecemos e retiramos as peças daquilo que conhecemos para perceber o que é que fica. E realmente, sem isso tudo, pode parecer que fica algo desprovido de tudo aquilo que se conquistou, não é? Mas agora é a visão de o que é que tem então, não é? Então o que é? Então o que é que se faz? O que é que o professor faz? Até pode dar aula, se é isso que ele sabe fazer, mas de que forma é que essa aula realmente vai de encontro à necessidade da criança? E também há aquela... corrija-me, professor, não é? Mas se a minha visão ainda tiver muito primária todos estes projetos, não é? Mas realmente há uma visão focada no professor, há uma visão focada no aluno e depois há uma visão focada na relação, não é? Então, quando nós tiramos este foco do professor, o que é que fica, não é? O aluno fica sem professor ou agora é o aluno que manda em tudo, não é? Aquela coisa de agora fazem o que querem, estudam o que querem, não seguem planos nenhuns, não é? Fica o aluno abandonado quase, não? Também é nesse lugar da proteção de
É preciso aqui um guia muito rígido, porque a criança não sabe o que quer, também é partir muito deste lugar de a criança por si só não, não se encontra ou não tem essa, é preciso ter essa orientação, mas eu sinto que é muito do outro lugar. A educação é isso de ver o que é que já está naturalmente a brotar nessa criança e poder extrair todo o sumo disso, não é? E agora vem esta terceira abordagem que para mim também me faz muito sentido, que é o foco na relação, não é? Então, mais do que focar-nos só no professor ou mais do que focar-nos só no aluno, sabemos que nós somos humanos e a relação é a coisa que mais nos desenvolve. Nós, sem relações humanas, não sobrevivemos, não é? Então, o que é este foco na relação e como é que nós podemos mostrar a importância disso, não é? E eu recordo-me de ler alguns do professor dizer que aprendeu numa sala de aula francês porque se apaixonou pela professora, não é? Então, novamente, a relação, é a relação que importa, é a relação que constrói, independentemente das pedagogias, qual é que é a relação, não é? Independentemente da parentalidade que praticamos em casa, da pedagogia que se pratica na escola, que relação é que é estabelecida entre aquelas pessoas? Quando eu fiz a primeira tentativa de, de que todos conseguissem aprender, fiz essa tentativa sozinho e me dei mal, muito mal. Quase fui assassinado, quase. Escapei por pouco. Porque o maior aliado de um professor é o outro professor e o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor. E, enfim, é melhor não falar disso porque é muito triste. O maior obstáculo à mudança é o professor, sou eu, é a minha cultura profissional. Mas também é preciso compreender que a sociedade, as famílias também sejam obstáculos à mudança, porque é natural que eles pensem que a escola tem que ser como foi a escola que eles tiveram. E sim foi. Há 46 anos, quando constituía a equipe base, que era eu e 4 pais, 3 pais e uma mãe, aí foi diferente, porque através deles nós criamos uma associação de pais, foi a primeira associação de pais deste país, foi feita antes da Lei 7 de 77, que foi a primeira lei de constituição das associações de pais, e com esses pais nós convidamos todos os outros para encontros quinzenais, ao sábado à tarde, onde eles poderiam fazer todas as perguntas. E assim foi, porque os pais merecem ser esclarecidos. E logo na primeira reunião, foi em outubro de 76, um pai perguntou, então por que é que não há aula? E eu lhe devolvi do seguinte modo, com todo o respeito, porque é que tem de haver? Repara bem, eu devolvi-lhe com a pergunta, por que é que tem de haver? A resposta foi natural, porque sempre foi assim. E a pergunta minha logo de seguida, o senhor acha que foi sempre assim? Não, não, não foi sempre assim. Não, o senhor acha que foi sempre assim. Então expliquei que não foi sempre assim. Então lhe expliquei que, como tu há referiste, entre o século XVIII e XIX, a polícia militar tal, criou, né, um modelo educacional autoritário, com regras discricionárias, com, enfim, as filas, o perrim vai para ali, o perrim vai para lá, enfim. Depois que veio Montessori, Claparède, John Dewey e tal, e veio a escola nova, expliquei aos pais que propunham que o centro não fosse o professor, que fosse o aluno. E aí os pais disseram, mas continua a ser o professor. Eu não tenho culpa nenhuma. Foi o que eu lhes respondi logo. Porque já é mais de um século que isso aconteceu. E nós estamos a tentar, pelo menos, recuperar um século. Bom, depois eu disse-lhes alguma coisa a mais, mas não cheguei à questão que tu há pouco referiste. Que o centro hoje, eu sei, não é o aluno. Enquanto ainda é o professor, porque as escolas têm tudo centrado no professor, o professor faz a planificação da aula, o professor dá a aula, portanto, tudo é centrado no professor, num tempo em que ainda tudo é centrado no professor, em que nem sequer é no aluno, nós já estamos para além disso. Ok, então vou contar um pequeno episódio que ilustra
esses encontros. Um dia, isto foi já perto do final do ano letivo de 76, foi por volta da Páscoa, por aí. Eu disse às minhas colegas, meus colegas, os pais que estavam comigo, que ainda não havia na equipe, só vieram em 82, 83. Eu aguentei ali 6 anos, só com os pais. E eu cheguei a uma reunião e um pai, eu disse aos pais, eu tenho aqui uma ideia nova, eu me preparei para ensinar a ler de maneiras diferentes. Eu já sabia ensinar a ler de 25 maneiras diferentes, mas os pais queriam que eu os ensinasse, porque no ano letivo seguinte eu teria uma primeira classe, naquela altura. Queria ter uma partida da palavra. Bom, o senhor Mário, que era um líder daqueles pais, era um grande chato, mas era bom homem, pronto. Porque ele manipulava as reuniões. Aí ele olhou para mim e disse: pessoal, você é hoje meio com uma ideia, como é que pode ser? Todos nós aprendemos a ler a partir da letra. Sem saber as letras não é possível ler. E eu disse: senhor Mário acha isso? Não, não acho, é assim, desculpe. O senhor acha que é sempre a partir da letra. Ok, então posso fazer uma pergunta? Ele: faça favor. Olha, quando seu filho disse a primeira palavra, qual foi a primeira palavra? Ele: disse pai. Sim, pois. E ele: fiquei-me tão feliz. Sim, ótimo, eu também ficaria, realmente. Mas não no seu caso. Porquê? Disse: calma. Qual foi a segunda palavra? E ela: a segunda palavra foi mu. Ele viu uma vaca e chamou mu. Eu disse: inteligente, seu filho. Viu a vaca e chamou. Expliquei. E a seguir, ele disse: olha, pensei que o meu filho fosse maluquinho. Viu passar um carro e disse mu. Eu disse: não, não é maluquinho, bem pelo contrário, inteligentíssimo. Sabe porquê? Olha, a vaca é um objeto longitudinal com 4 pontos de contacto com a terra, que são as patas, e emite um som, mu. O carro é um objeto longitudinal com 4 pontos de contacto com a terra, que são os pneus. Quando ele ouve o carro dizer pó, ele subdivide o conceito de mu em mu e pó. Sabe o que é isso? É a psicologia da cognição. Expliquei-lhe como é que se hierarquizava os conceitos e tal, o homem estava, ou seja, sem menosprezá-lo, sem o humilhar, eu estava-lhe a dar uma lição de teoria, mostrar que eu sabia o que estava a fazer, mas com calma. Aí eu disse: olha, Samário, é outra coisa que eu não entendo. Se eu fico feliz, se eu fizer bem, como não devia ficar? Não. Para ser coerente, eu diria ao meu filho: não diga pai, diga comigo um P, um A e um I. Ai é um ditongo oral, e agora junto o P com o ai. Pai. Ele olhou para mim e disse: você pensa que eu sou maluco? E eu disse: se a Mário pensa que eu sou maluco? Ele deu um sorriso, olhou para os outros pais e disse: o que é que acham? E os pais: é. E eu comecei o trabalho em setembro ou outubro seguinte. O filho dele aprendeu em 3 meses um método global de frases. Porque há o global de palavras, global de frases, global de contos, método natural, tudo isso. E ele ficou felicíssimo. Mas lá está. Eu tive que lhe explicar. Só que nessa mesma reunião havia um indivíduo que politicamente era contrário às minhas ideias. Eu acabei de ser presidente de junta, estás a ver, não é? E ele era adepto lá do outro presidente e resolveu aborrecer-me. E disse: eu não concordo nada com isso. Eu disse: não concorda? Não me importa que os pais digam que eu não concordo nada com isso. Mas porquê, meu amigo? Porque acho que não. O senhor acha. O achismo. Mas agora diga-me uma coisa. Onde é que você trabalha? Eu tenho um gabinete de contabilidade. Olha, segunda-feira eu posso ir ao seu gabinete? Pode, venha, professor. Quando eu chegar ao seu gabinete, eu posso dizer que não concordo com a maneira como o senhor faz a contabilidade? Ele: não, então cale-se. Me respeite. Acabou ali a conversa. Há um limite. Sim. Portanto, se nós quisermos
responder aos pais mais preocupados por não ter aula e tal, é perguntar porque é que tem aula. É a turma, eles não sabem. E os professores também não, porque não têm fundamento científico. A escola que nós temos está fora da lei e sem fundamento científico. É um escândalo, não é? Um absurdo. Mas continua. E então o que é que fazem? Vão fazendo paliativos, mais um projetinho de aula invertida, mais um projetinho de ensino híbrido, mais um projetinho de autonomia e flexibilização curricular, que não flexibiliza nada, e andamos nisto, protelando, não é? Um cadáver adiado, não é? Porque aquilo não funciona já há mais de 100 anos. E não adianta que me venham com os rankings, porque as escolas particulares são iguais às escolas da rede pública. Só que disfarçam bem porque têm mais computadores, porque têm uma piscinazita, fazem uma hortazinha, fazem uma aula de yoga e tal. Mas é igual. Ou pior, porque é cosmética. Então, falaste do Open Learning, então te direi que o Open Learning é um empreendimento particular, mas surge exatamente para obstar às fake news que estão por aí, das escolas particulares, que são iguais às escolas públicas, mas que mostram que são outra coisa. Não são. É o instrucionismo maquilhado de outras coisinhas que eles lá metem e tal, e os pais pagam. Enfim, em setembro, se vós quiserdes, eu vos enviarei 3 documentos para que a tua filha, quando fizer 4 anos, possa já começar a entrar naquilo que é uma nova construção social de aprendizagem e de educação. Vai ser muito feliz, vai aprender muito mais do que uma escola normal, seguramente poderá fazê-lo numa escola pública. Se por aí houver uma escola pública que tenha um professor que ainda não tenha morrido. Eu digo sempre, procurai um professor que não tenha morrido. Se houver um por aí, dá-lhe a mão, tu, o teu marido, vão ter com ela ou com ele, dar-lhe um suporte psíquico, né, para ele conseguir ultrapassar as dificuldades que vai encontrar. Se tiver um diretor de agrupamento, enfim, autoritário, vai ter problemas, vai ter outros pais a dizer que não querem e tal. A partir de setembro, Margarida, cuida da tua filha. Aceita o convite, porque não vai estar sozinha. Só no Algarve são para aí uns 5 ou 6 projetos, um dos quais o meu filho, que é diretor de agrupamento. Fico muito feliz com isso. Que bom. Sim, e realmente é desconstruir um bocadinho esse paradigma da instrução que eu sinto que já vem muitas vezes dos pais, não é? Nós, em nossa casa, achamos que temos de intervir para que a criança faça determinadas coisas, não é? Ou processos naturais, porque a aprendizagem é um processo natural. Qualquer pessoa tem curiosidade, qualquer pessoa no seu estado saudável tem uma criança que não seja completamente fechada em ecrãs e fechada em relações, não é? Tem esse ímpeto de ir manipular objetos, descobrir o que é que um faz com o outro, experimentar, não é? São estes pequenos cientistas, não é? Que as crianças são de quererem experimentar, de quererem misturar, de quererem saber, de fazerem perguntas, não é? Mas sinto que já parte deste casa, muitas vezes este lugar é preciso intervir porque eles não conseguem fazer sozinhos. Às vezes em coisas tão simples como a alimentação, como um desfralde, como, não é? É muito este lugar de ensinar a fazer uma coisa que é biológica. Aprender também e eu às vezes até tenho esta discussão com o meu pai, de que ele traz muito esta visão de que se eles não forem encaminhados num sentido, não fazem nada. Mas isto é porque já temos pessoas adormecidas, não é? Porque eu sinto que qualquer pessoa no seu estado relacional, no seu estado natural, não é? Tem esse ímpeto criativo. Eu sinto mesmo que os seres humanos são seres altamente criativos, exploradores, mas como isso está tão abafado, desde os pais, passando para as crianças e depois continuando na escola,
não é? Parece que se nós não intervirmos, eles não fazem por eles. Mas se nós não intervirmos, eles vão começar a comer por eles fazer o desfraldo por eles vão aprender por eles, não é? Aqui tem de haver nós darmos as condições para que isso aconteça de uma forma higienizada, orientada, não é? Com ali um guia. Então, eu sinto que isto parte muito de. Eu quase que sinto que é preciso os pais curarem também esse lugar de alunos para poderem agora não ir nesse lugar muitas vezes de uma vingança, nem sinto se a palavra seja vingança, mas de comigo foi assim e eu alcancei isto, portanto contigo também tem de ser desta forma para alcançares o mesmo, mas na verdade não é o mesmo, porque as profissões são outras, não é? Aquilo que eu aprendi na faculdade, vais para aqui e fazes isto desta forma. Agora eu criei outra forma de trabalhar, tenho uma profissão que nunca ouvi falar durante todo o meu academismo, não é? Então nós estamos a preparar pessoas para algo que também não vai existir, não é? Muito aquela realidade de que nós achamos que é uma linearidade, mas não é. Então eu sinto que também parte muito de uma cura da própria pessoa para não reproduzir isso depois no seu filho, não é? Porque é um adulto castrado na sua infância que vai permitir ver que a criança esteja a ser castrada com aulas digitais, horas atrás de horas, com professores. Eu até desconfio sempre daquele lugar de. Ai, em escolas ditas mais tradicionais é a melhor aluna, ou ouvia agora no fim de semana uma mãe, começámos a conversar na rua e ela dizia, ele tem sido tão cumpridor, só espero que não se perca, não é? E eu sinto muito isto como um lugar de rigidez. Como é que uma pessoa se pode perder de um processo natural que está entusiasmado, que está, não é? É simplesmente porque já o tirámos daí que pode haver esse, esse salto de fé para algo que realmente lhe faz sentido, não é? E eu sinto que também se passou isso comigo. Eu deixei a faculdade, não a terminei e comecei a criar o meu negócio, comecei a criar o meu projeto, comecei a ver vida para além daquilo, também com muito do que tinha ouvido já do professor também nessa altura. E é preciso haver esta cura dos pais, quebrar um bocadinho essa criança abafada e muitas vezes também vítima desse autoritarismo e vítima dessa linearidade. Agora a estas horas fazes isto, não é? Para abrir espaço. Eu sinto que até a mim esse lugar me desconforta às vezes de quais são as tuas perguntas agora, porque isso é uma coisa que eu estou a descobrir agora na vida adulta, não é? Quando eu saí da faculdade é que eu comecei a perceber, ok, o que é que me faz sentido perguntar? Porque até então era muito difícil haver esse espaço, não é? Era muito difícil. Eu tive uma parte do secundário foi ensino artístico, então senti que ali naquele ensino artístico houve mais liberdade para isso, o que é que tu queres criar, e sinto que já nessa altura comecei a trabalhar os temas que depois da faculdade os recuperei, mas simplesmente porque tive esse espaço, não é? Então eu sinto que falta muito às pessoas terem um espaço seguro de relação para poder ser ouvidas, para trazer a importância de ouvir uma criança, não é? Quase como se a minha criança, eu quero que ouçam a minha criança e sinto que há um espaço para a minha criança ser ouvida e por isso jamais em tempo algum eu vou permitir que a minha filha seja abafada, não é? E acho que isso é tão importante trazer de quais são as perguntas que cada um tem a fazer. E quando nós não sabemos é porque a nossa criança interior já foi quebrada em algum momento, porque toda a criança tem uma idade dos porquês. Olha, eu com 71 anos, a minha criança continua a perguntar, ainda estou na idade dos porquês. Mas há pouco, quando eu te escutava falar sobre o extrair de, se os professores perguntassem por que é que uma criança aprende a andar, como é que ela aprende a andar? É numa aula? Por que é que ela aprende a gritar para impor a sua vontade? É numa aula?
ela aprende. Bom, é que isso é a chamada origem da educação por via do latim educare, que é extrair do próprio, porque também é educere, que é servir o outro, dando-lhe possibilidades que ele nem sequer imagina que tem. Então, é um duplo movimento, educare e educere. E como disseste também, esse modelo educacional ele é comum à escola, à família e à sociedade. Por isso é que ele é consensual. É um modelo que reproduz uma cultura, uma sociedade do século XIX, no século XXI. É um modelo seletivo, discricionário, que não é inclusivo, ele é excludente. É um modelo que, segundo as palavras do Freire, Paulo Freire, não muda a sociedade, não é? Muda as pessoas. Ele diz a educação não muda a sociedade, muda as pessoas. E as pessoas mudam a sociedade. Esta é a frase dele. Mas eu acrescento algo. Efetivamente, a educação não muda a sociedade, muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Mas se a sociedade não mudar a educação não muda as pessoas não mudam a sociedade. Entramos num ciclo vicioso. Ou não é? Então, qual é a instituição onde é possível fazer essa ruptura? Da família? Não. Tende para reproduzir muito. A sociedade, não, porque ela vive exatamente, não é, no âmbito do capitalismo, dessa escola seletiva, excludente. Então, o único lugar onde é possível fazer a ruptura é na escola. E ela não o faz. E como não faz, é um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento humano. Mas também pode ser um modo de desenvolver sustentavelmente o ser humano e a sociedade. Então, não é preciso pensar muito para chegar a essa conclusão. E foi isso que eu entendi, por isso deixei a engenharia e fui para professor. Porque na engenharia nunca conseguiria mudar a sociedade, nem mudar as pessoas, nem mudar as famílias. Claro que também não consegui na educação, eu consegui dentro do meu âmbito muito restrito, mas te garanto que aquilo que vamos fazer em setembro vai dar uma projeção tão grande. E eu digo isto porque eu já não vou participar. Quem vai participar és tu. E são milhares de pessoas que vão participar dessa transformação. E ela consiste exatamente naquilo que tu já referiste. Hoje nós sabemos que o centro não é o aluno. Mesmo as escolas montessorianas, o centro não é o aluno, tem aula, tem sala de aula. Claro que tem os materiais Montessori, que são trabalhados, e aí o centro é o aluno, mas é centro em pequenas situações. Freinet, também o centro continua a ser o professor em sala de aula, embora eu possa falar à vontade que eu fui praticamente quem introduziu as fecheiras autocorretivos, a Assembleia e tudo mais em Portugal. Sou do tempo dos dinossauros. Waldorf, a proposta de Steiner tem 100 anos, mas as escolas Waldorf continuam a trabalhar como há 100 anos. Tem euritmia, mas tem tudo o que é século XIX, sala de aula, turma, tudo igual. Aquilo que vamos fazer agora, em setembro, a partir de setembro, não tem nada a ver com isso. A partir de setembro, nós iremos gradualmente, a partir daquilo que a instrução nos dá, porque não jogamos fora o menino com a água do banho. Nós aproveitamos, por exemplo, a função da memória, que é muito explorada no paradigma da instrução. Mas também vamos ao encontro do sujeito da aprendizagem, do paradigma da aprendizagem. Mas vamos entrar no paradigma da comunicação. Pela primeira vez no mundo. É curioso, não é? Então, quase 50 anos depois da ruptura feita na ponte com a instrução, nós vamos fazer uma ruptura com a aprendizagem, conservando a instrução e conservando a aprendizagem, juntando a tradição ao que é novo. Ou seja, vai ser inovador, para além da mudança que se vai operar.
Vamos partir daquilo que as pessoas são, dos professores dando aula, tendo turma, tudo direitinho, mas vamos trabalhar gente como Seymour Papert, Ramon Flecha, Siemens, Castells, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, etc, etc, etc. Agostinho da Silva. Nós vamos trabalhar todas essas propostas numa praxis, que é a prática com teoria, onde vamos desenvolver um currículo produzindo conhecimento e não consumindo conhecimento. Vamos desenvolver o currículo da subjetividade, que é dos talentos de cada um, porque as salas de aula são cemitérios de talentos. Nós vamos dar a cada qual aquilo que ele precisa para ser o que vai ser o seu projeto de vida. Vamos fazer também currículo de comunidade, a partir dos saberes populares, tecnologias sociais, tudo o que de potencial educativo houver na comunidade, para lhe juntar aquilo que é a terceira dimensão curricular, a dimensão da consciência planetária universal, onde está tudo o que é aprendizagem essencial. Por exemplo, aprender a lavar as mãos, que é uma coisa que faz falta, porque se as escolas tivessem ensinado a lavar as mãos, metade das vítimas da Covid não seriam vítimas, né? Se salvariam, porque o contágio quase todo foi ou pela respiração, pela voz ou pelas mãos. Então, quando nós pensamos assim, o que vai acontecer em setembro é algo que vai dar muito que falar e tu vais ter a sorte de participar pela primeira vez, por isso é que é inovador, neste ato com a tua filha, com a Jasmine, não é? E eu te irei enviar a documentação para que tu possas entrar em qualquer lugar onde a tua filha esteja, juntar outras pessoas e participar deste movimento. Em Portugal são quase 80 lugares. Eu nunca imaginei que fosse possível, nunca. Para mim é uma dupla felicidade, porque ao mesmo tempo que eu vejo concretizado aquilo que eu há 50 anos imaginava fosse possível, e que há 20 anos pensei que não fosse, agora, bem. E segundo, feliz por me poder retirar. Estou muito cansado. Eu costumo dizer que o professor tem que ter 7 qualidades, né? Deve saber o que tem de saber, deve saber o que tem de fazer, deve saber o que tem de conviver, deve saber o que tem de conviver, de ser, não é? Que é um professor. Depois tem que aprender a desobedecer, que é outra questão. Tem que aprender a reaprender, desaprender para aprender. E tem que aprender a desaparecer, o dom do desapego. Eu estou nesse 7º contribuição, penso que já as outras já as terei ultrapassado, e a partir do próximo ano eu irei estar sossegadinho, vendo a Margarida e os outros pais e os professores a fazer aquilo que eu não fui capaz de fazer. Já não é para mim, é para os meus netos. Agora sei uma neta psicóloga, a Alice, e outros vão ajudar, não é? É isso, Margarida. Uau, E uau. então, alguma coisa mais que tu queres saber? Sim, eu queria só tocar nesse ponto desse lugar de desobedecer e porque isso é uma qualidade muito importante também na nossa profissão, não é? E que é quase desvirtuada logo na infância, não é? Quando nós dizemos hum, quando há este paradigma da educação voltada para o obedecer, não é? Ah, o que é que nós estamos a perder depois nessa necessidade, de, enquanto profissionais, também termos essa capacidade de desconstruir, desobedecer e desaparecer e largar, não é? Porque no fundo é também como mãe, não é? Eu também sinto que preciso de passar por esses estágios, às vezes até mesmo o desaparecer também tem a ver com isso de ela é capaz de fazer por ela, então é um voto de confiança. Quando nós desaparecemos, eu sinto que é uma confiança também no que o outro vai fazer, não é? E esses dois pontos suscitaram-me particularmente curiosidade, não é? O que é isso de desobedecer e a importância disso para a inovação, não é?
e quão agarrados nós ficamos a coisas obsoletas por quebrarmos essa energia de destruição, que é importante, não é? De quebrar para depois voltar a renascer uma coisa com mais propósito no momento. Vou falar um pouco do mais recente. Eu passei nestes 11 meses que eu estive em Portugal, eu vou agora dia 10 para o sul de novo, vou viajar para o outro lado do mar, e nestes 11 meses eu fui a mais de 100 agrupamentos de escolas, mais de 100 municípios e agrupamentos. E em todos eles eu encontrei professores e mães e pais decididos a mudar. Mas em cerca de um terço, ao fim de algum tempo, os professores desistiam. Não desobedeciam. Porque o diretor de agrupamento, essas lideranças tóxicas que estão por aí, que não percebem que estão em democracia, não é? São autoritários e ignorantes, inclusive. E os professores, com medo, não desobedeceram. E também não insisti. Mas se os pais quiserem, faz na mesma. Quer o diretor, quer não. Era só o que me faltava estar dependente. Mas pronto, isso sou eu, que sou um taurino obstinado. Agora, quando há 46 anos eu comecei a mudar as coisas, é evidente que a direção da escola reagiu. Tem que ter sala de aula, tem que ter aula, tem que apresentar. Naquela altura era um plano pedagógico, não sei. Não havia ainda os projetos educativos, era um plano pedagógico, enfim, um projeto pedagógico. Então, eu disse, não, eu não vou trabalhar assim. Aí chamaram o delegado escolar ameaçou-me e chamaram a Inspeção Geral de Ensino. Eu todos os meses tinha 1, 2 ou 3 visitas de inspectores. Alguns deles até ficaram amigos, mas outros era assim. O senhor tem que fazer aquilo que eu estou a mandar. Eu o quê? Voltar para a sala de aula. Eu perguntava, porquê? Não tenho porquê. Eu sou o seu superior hierárquico. Era assim. Eu dizia, eu sei que é meu superior hierárquico, mas eu não volto para a sala de aula enquanto o senhor não me explicar porque é que eu hei de voltar. Diga porquê. Fundamente. Ficavam bravos e vinham um processo disciplinar, claro. Eu desobedecia. Porquê? Porque eu amo a infância e respeito o direito à educação. E não faço mais que o meu dever. É tão elementar. E se para garantir o direito à educação e amar em ato, eu teria de mudar, eu mudei. Não tive qualquer hesitação. E tinha os pais comigo. São histórias incríveis que eu poderia contar, mas as pessoas não acreditariam como os pais me protegeram. Porque quando os pais começaram a ver como os seus filhos aprendiam muito mais, se transformavam em termos socioemocionais, era um exemplo de comportamento para toda a gente, social. Eles eram como as leoas a defender os filhos, eles me defendiam. Quando eu tinha algum problema, eu dizia-lhes, eles resolviam. Tão simples. Aliás, vou contar uma pequena história que ninguém acredita. Quando nós já tínhamos quase toda a escola envolvida, isto finais da década de 80 já, havia uma senhora professora que estava lá e que não queria fazer aquilo que nós já fazíamos. Então o que é que ela fazia? Ela dizia, ou dou aula ou não faço nada. Eu disse, então a senhora vai ter que repensar, vai ter que sair e ir para outra escola. Não vou, porque eu estou aqui efetiva, não saio daqui, ninguém me tira, e se me quiserem tirar, eu vou para o tribunal, vou para o sindicato. Caramba. E o que é que ela fazia? Como não fazia nada, pegava nas revistas, na Caras, na Maria, naquela altura, e punha-se lá num canto de uma sala a ler a revista Caras, e eu olhei para aquilo, e as crianças vinham ter comigo. Olha, a dona fulana está ali. Pois está. Eu falei com os pais. E passado um mês ou dois, por volta de fevereiro, ela, numa reunião, disse, bom, colegas, eu estive a pensar melhor, acho que vou concorrer para outra escola, não quero complicar a vossa vida e tal.
Eu fiquei a olhar para ela que tinha passado várias reuniões a dizer que não saía dali, que não fazia nada daquilo que nós fazíamos, que não acreditava naquilo e tal, e ela de repente vem dizer que vai embora. Qualquer coisa de errado aqui. Aí numa reunião de sábado, eu, no intervalo, fui ter com um pai e disse, olha, a dona fulana, já ia dizer o nome dela, a dona fulana vai embora. E ele, pois vai, mas como é que ela decidiu? Ele deu um sorriso e disse, nós vamos falar com ela. Sim, então. Então explicámos que eu não poderia estar a dar mau exemplo aos nossos filhos, estar dentro de uma sala de aula a ler uma revista em vez de estar a trabalhar. E ela disse que nós não tínhamos nada a ver com isso e que ela estava ali até ao fim da sua vida profissional, ninguém a tirava dali. Aí diz o pai, aí eu tive que lhe dizer uma coisa, o quê? Que nós estávamos preocupados com ela. E ela perguntou, porquê? Porque esta rua é muito escura ao fim da tarde e há pessoas que batem em professores e mandam-nos para o hospital, sabe? É pena que se tenha de chegar a este ponto. Mas os pais defendem. E ela, se não fosse embora, levava mesmo. Não fosse assim, porque eles eram capazes de o fazer. Eu não aprovo. Eu não aprovo violência, qualquer que ela seja. Mas eu reconheço nos pais o direito de exigir que a senhora se retirasse. Tão simples. Se ela não estava dentro do projeto, se ela ia dando mau exemplo, estando a ler revistas de moda e tal dentro de uma sala, não. Os pais perceberam que tinham de convencer suavemente, fraternalmente, aquela senhora a ir para outro lugar. E ela foi na paz do Senhor, não é? E deixou de fazer aquilo que fazia. Sim. Enfim, mas isto não é nada exemplar, portanto peço que, se quiseres tirar isto do podcast, tira. Sim, mas é esse lugar mesmo de reconhecer os nossos direitos, né? Reconhecer as nossas, o nosso valor e também aquilo em que acreditamos, não é? Os nossos valores. E, e aqui também é muito importante essa noção de fundamentar, não é? Porque, como o professor dizia, esse lugar de fundamentem-me então, Exatamente. e isso é algo que eu sinto que é preciso cultivar também nas crianças, esse lugar de nós como pais também temos de fundamentar as direções que damos para os nossos filhos para que aquilo seja compreendido e seja aceito, porque quando realmente uma criança compreende, ela também entra nesse lugar mais empático da relação, não é? E aqui temos nós também de trabalhar a comunicação para que ambas as partes se compreendam, não é? Então, esse paradigma também sinto que é super importante e muito construtivo. E como é que isso se faz de estabelecer essa comunicação que muitas vezes está ligada a esse autoritarismo, não é? Eu sinto com a minha filha, quando eu entro num lugar já de extremo, parece que por tudo aquilo que eu recebi do meu crescimento e da cultura, não é? Que é preciso impor, não é? É preciso, e se não for por esse lugar é pela permissividade. E o que é que está no meio disto, não é? O que é que está no meio, o que é o equilíbrio entre esse autoritarismo e a permissividade, porque parece que depois estas escolas fazem tudo o que querem, é tudo muito permissivo, a parentalidade consciente também se confunde muitas vezes com essa permissividade por oposição a esse lugar de impor, de é isto porque eu sou o maior na hierarquia e dito e feito e obedeces, não é? O que é o lugar de equilíbrio entre estes dois polos que nós não queremos, não é? Porque é preciso guiar, mas é preciso guiar através de uma relação de amor, de empatia, para que haja esse crescimento saudável das pessoas. Eu tenho muito receio de alguns pais, como se diz no Brasil, pais bananas, que pensam que a criança pode fazer tudo, ou então a escola que pensa que a criança faz aquilo que quer. Não faz. A criança quer aquilo que faz, não faz aquilo que quer.
quer aquilo que faz, porque atribui significado àquilo que faz. O objeto que ela cultua, que ela procura, ela tem significado, portanto, ela vai em busca de. Depois, tudo o que se faz à volta da indisciplina é tentar fazer castigos, punições, quando isso não resolve absolutamente nada. A indisciplina, ela, como tu disseste, é filha dileta do autoritarismo casado com a permissividade. A indisciplina, filha desse autoritarismo, casada com essa permissividade, como é que é esse sistema familiar? Olha, não há, eu costumo dizer que agora que sou, enfim, idoso e avô, eu digo que não há cursos para ser avô, não há cursos para ser pai ou para ser mãe, que é uma coisa que quase toda a gente acaba por ser. E eu não peço aos pais, como eu há pouco falava, que fundamentem cientificamente aquilo que fazem. Os pais agem por amor, por intuição, e, portanto, tem muito de ciência por detrás. Mas eu não posso exigir a um pai que entenda porque é que eu não dou aula. Não peço, mas posso exigir de um professor. Posso exigir de um professor. Porque os professores tiveram uma formação que lhes deve ter permitido fazer aquilo que tem fundamento científico. Repara, o parágrafo 3º do artigo 48º, vamos falar um pouco disto, da Lei de Base do Sistema Educativo Português, diz que todas as decisões tomadas, desde as decisões do Ministério até as decisões de escola, têm que ser tomadas tendo por referência critérios de natureza científica. Está lá escrito, parágrafo 3º. Diz que o administrativo não pode sobrepor-se às naturezas científicas. Não pode. E o que nós vemos, todas as portarias, todas as resoluções não têm fundamento científico. Do Ministério. Não tem. Embora escrevam lá os Piagets e os Vygotsky e tal, mas não tem. Porque na prática não tem. Bom, quando eu penso no parágrafo 2º do mesmo artigo, o parágrafo 2º estabelece que as escolas terão de ter uma gestão democrática para dar às crianças e aos jovens, através desses acordos de convivência, etc., condições de eles aprenderem a se relacionar, a respeitar o outro, etc., etc. Então, como é que se explica que quando vem uma ordem para a escola, o diretor não concorda com essa ordem, mas tem de a cumprir? Porque tem o dever de obediência hierárquica. E manda cumprir. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a democracia? Onde é que está a dignidade? E o primeiro parágrafo é mais explícito. Diz que os professores devem residir na comunidade onde trabalham, preferencialmente. E o que é que acontece? Andam de lugar para lugar. Eu estive num município do interior onde todos os professores que lá trabalhavam, nenhum morava naquele município. Nenhum. Moravam no Porto, em Lisboa, em Aveiro. Iam para lá fazer meia dúzia de horas e fugiam outra vez para casa porque tinham os filhos. Enfim, eu compreendo perfeitamente isso. E, nesse lugar, há centros de dia de idosos e centros educativos de crianças. E há aldeias sem crianças. Porque, sem fundamento científico, um secretário de Estado, há 20 e tal anos atrás, resolveu encerrar as escolas com menos de 20 alunos. Ao encerrar a escola, acabou com a comunidade. Então andamos a tomar decisões sem fundamento científico que são desastres, que mexem com a vida das pessoas e que criam despovoamento, que criam situações desumanas. Nesse município que eu estive lá 3 meses a observar e a tirar dados, quando se diz que há falta de professores, que agora dizem há falta de professores, ok, então porque é que nesse município há 2 ou 3 alunos para cada professor?
A rácio aluno-professor é 2, não sei quanto. Como é que é? E há turmas com 20 alunos. Eu não entendo nada disto. Sinceramente, eu não entendo, nem quero entender. Porque há interesses ocultos, certamente, para manter a situação. E enquanto se mantém a situação, nós temos aquilo que temos. Quando eu saí daqui há 20 anos, havia muitos centros de explicações. Hoje há mais. Centros de estudo. Há Ritalina. Há suicídio juvenil. Estamos mal. Portanto, é bom que te vás cuidando da tua Jasmine, que os pais que amam efetivamente os filhos e têm a mente aberta, percebam que os seus filhos estão a ser objeto de maltrato e que a maioria não tem direito à educação. Uhum. É isso, Margarida. Penso que já poderemos ir embora, não é? Eu iria deixar o convite para irem acompanhando as cartinhas que eu escrevo diariamente. Não sei se tu lês. Eu escrevo todos os dias que é uma cartinha. E podem encontrá-la no Instagram em jpacheco.1951. jpacheco.1951. Se quiserem ler, é de graça, portanto. Hoje publiquei a carta 918. Qualquer dia chego à milésima carta. E lá são cartas malandrinhas, e são mensagens, não é? É comunicação. Olha, te agradeço. Diz isto. É que que valorizar cada vez mais esse lugar da comunicação onde há essa possibilidade das pessoas serem, não é? Exatamente. E cumprirem todos esses passos, não é? Até ao desaparecimento, até confiamos plenamente no que ficou, no que deixámos para agora continuarem isso e quando se tem quando realmente se sente esse lugar de missão cumprida, também é muito prazeroso esse lugar quando nós sentimos que criámos os nossos filhos, o processo natural de nos afastarmos também é muito prazeroso, olhar para eles ao longe e e vê-los com toda essa autonomia, não é? Que nós também sustentamos. É isso, é isso. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigada, professor, sim. Agradeço imenso, agradeço todo aqui o seu tempo, todas as palavras, todas as partilhas e todo o legado, não é? Todo o trabalho que já foi feito e pronto, e agora em setembro também irá renascer agora esta utopia, não é? E concretizá-la e vê-la e agradeço imenso. Obrigada, professor. Não sempre que precises deste velhinho insuportável, fica à vontade. Tá? Muito obrigada, professor. Obrigada a todos, muito obrigada por terem estado connosco neste episódio e vemo-nos em breve. Obrigada. Obrigada, professor.